All right, well, let's go ahead and begin session 2. Então vamos começar agora a sessão 2. And in the last session, we talked about the new covenant versus the old covenant. Na última sessão nós falamos sobre a nova aliança versus velha aliança. It kind of reminds me of an experience I had in a department store. E eu me lembro, isso me faz lembrar uma experiência que eu tive numa loja de departamentos. There I was in the computer section. Eu estava lá então na seção de computadores daquela loja. And there were so many PC models of computer. E haviam, assim, inúmeros tipos de computadores à venda. And there were PCs, and many of them, and there was only one Apple. E haviam, assim, várias marcas de computadores, não é, de tipos, mas só um da marca Apple. And I had been doing some reading about Apple. E eu tinha feito algumas leituras a respeito dos computadores da Apple. And I read that they were number 1 in customer service. E eu ouvi dizer, não é, que a Apple tinha o melhor serviço aos clientes, quer dizer, a número 1 nos serviços aos clientes. The most reliable computer a person could buy. Seria o computador mais confiável que alguém jamais poderia comprar. And yet I was scared. E, no entanto, eu estava um pouco assustado. Because I had so much experience with PCs, it was hard for me to make the change. E eu estava tão acostumado com aqueles computadores das outras marcas que para mim era meio difícil fazer uma mudança para uma marca diferente. But with one comment from the salesperson, I was convinced. Mas bastou um comentário do vendedor para me convencer completamente. Here's what he said. Veja só o que ele disse. He said, you can put the old operating system on the new Apple computer. Ele falou assim, é possível você colocar o antigo sistema operacional do seu computador no computador da Apple. And with that comment, I was convinced and went immediately to the checkout counter with Apple in hand. E daí o que eu decidi foi que eu comprei aquele computador, peguei o pacote e levei para passar no caixa e fazer o pagamento. I didn't want the new without some of the old along with it. Ou seja, eu não queria um computador novo sem ser capaz de aproveitar as coisas que eu tinha no meu antigo computador. And it's the same way for us spiritually. E é da mesma forma para nós espiritualmente. Many of us are scared to put our confidence in the new covenant alone. Muitos de nós sentimos assim medo de colocar nossa confiança totalmente na nova aliança. We want to take a little bit of the old with us. Nós queremos então pegar um pouquinho da coisa antiga e trazer junto com essa nova aliança. I'll have the new covenant, but I still need the 10 commandments. Eu quero a nova aliança sim, mas eu também vou guardar os 10 mandamentos. But wait a minute, not the 10 commandments, because the Sabbath is too inconvenient. Mas espera aí, talvez não todos os 10 mandamentos, porque guardar o sábado é meio inconveniente. And so then we say we need the 9 commandments. Então aí nós começamos a falar que vamos guardar os 9 mandamentos. Do you see what we're doing? Você vê o que é que nós estamos fazendo? We're scared of trusting Jesus alone. Nós temos medo de confiarmos em Jesus somente, ou melhor, nós temos dificuldade de acreditar que Jesus é suficiente. And Jesus is enough for salvation. Então, Jesus é suficiente para a salvação. Jesus is enough for heaven. Jesus é suficiente para o céu. But we're not quite sure if Jesus is enough for good behavior. Mas nós não temos certeza completa se Jesus é suficiente para que tenhamos um bom comportamento. But you know what the book of Galatians says? Mas você sabe o que é que o livro de Gálatas nos diz? After naming all the fruit of the Spirit, depois de dar nome a todos os frutos do Espírito, it says, against such things there is no law. Ele diz o seguinte, contra tais coisas não há lei. Paul is trying to say, if we will put all of our trust, all of our confidence in Jesus, Paulo está dizendo que se nós colocarmos toda a nossa confiança, toda a nossa fé em Jesus, there is no need for law in our life. não há mais necessidade de lei alguma na nossa vida. Not 613 Jewish laws. Nós não precisamos daquelas 613 ordenanças judias ou judaicas na nossa vida.
not even 10 moral laws, Nós não precisamos daquelas 10 leis morais. nor are we supposed to chop up God's law and get our 9 laws. E nós não precisamos também cortar a lei de Deus e escolher 9 que nós talvez acreditemos que devemos cumprir. Nor are we supposed to get our 9 laws plus tithing 10%, which makes it 10 laws again. Tampouco é necessário pegar os 9 mandamentos e acrescentar o dízimo e aí fazer de novo 10 mandamentos. Do you see what we're doing? Você vê então o que é que nós estamos fazendo? We're picking and choosing from the law to make it convenient. Nós então começamos a escolher, selecionar a partir da lei aquilo que é conveniente para nós. And God is saying, my grace is sufficient for you. E o que Deus na verdade está falando é o seguinte: a minha graça é suficiente para você. I took that Apple computer home, Eu comprei aquele computador da Apple para minha casa. and I never even considered putting that old software on it. E eu jamais cheguei realmente a pensar, a considerar a possibilidade de colocar o velho sistema operacional nesse novo computador. You know why not? E você sabe por que não? Because when I opened that Apple computer and began to use it, everything just worked. Porque quando eu abri aquele computador da Apple, eu percebi que ele funcionava perfeitamente sem necessidade do velho software. It's the same way with God's new covenant. É da mesma forma que acontece com a nova aliança de Deus. We are dead to the law, Nós estamos mortos para a lei. free from the law, Estamos livres da lei. not under the law, Não estamos mais debaixo da lei. not supervised by the law, Nós não somos mais supervisionados pela lei. and Christ is the end of the law. E Jesus também é o fim da lei. All of those are scripture passages shouting from the rooftops Todas essas passagens bíblicas, elas gritam do mais alto do telhado that Jesus is enough. que Jesus é suficiente. Are you ready for a covenant Você está pronto para uma aliança? that's about Jesus plus nothing? Uma aliança que é Jesus mais nada? That's what the new covenant is all about. E é isso que é a nova aliança, é Jesus somente. The year was 1984. Em 1984, então, aconteceu algo interessante. I was told I needed to go to youth group that night, E alguém me disse que eu tinha que ir a uma reunião de jovens naquela noite. and that the youth pastor was ready to tell us something important. E que o pastor dos jovens, não é, naquela noite, nos diria algo muito importante. Jesus was coming back in the morning. O que ele ia dizer é que Jesus estaria voltando na manhã seguinte. The pastor had been reading a book called 84 Reasons the Lord Will Return in 1984. E o pastor estava lendo um livro que falava de 84 razões que provavam que Jesus iria voltar naquele ano de 1984. And so this pastor had done the calculations, Então ele tinha feito todos os cálculos dele and he was there to announce to the group that it was happening tomorrow. e ele estava lá se preparando para anunciar para o grupo que a volta de Jesus aconteceria no dia seguinte. We were 12 and 13 years old, Nós tínhamos 12, 13 anos de idade na ocasião about 20 of us sitting in a circle listening. e éramos cerca de jovens, 20 jovens adolescentes ali, sentados num círculo ouvindo aquele pastor. My mother had already warned me about this night. A minha mãe já tinha me avisado um pouco acerca daquela noite. She said, Andrew, when you go tonight, don't believe a word he says. A minha mãe tinha dito para mim, Andrew, hoje à noite, a hora que você for lá, não acredite numa palavra do que ele disser a você. Because no one knows the day or the hour or even the epoch, the time period when Jesus returns. Porque ninguém sabe a hora, o dia, a época ou a era histórica quando Jesus voltará. But what struck me the most about that evening Mas o que mais me impressionou naquela noite is the reaction among all the children. foi a reação que aqueles adolescentes todos tiveram. Shouldn't we be happy that Jesus is returning? Será que nós não deveríamos ficar contentes com a volta de Jesus? But you know what I saw in their eyes? Mas sabe o que foi que eu vi nos seus olhos? I saw fear and confusion. Eu vi medo, eu vi confusão. And then I realized why. E depois então eu percebi por quê. It's because we all had subtly been taught É porque todos nós tínhamos sido sutilmente ensinados
that Jesus took away our sins at the cross, que Jesus na cruz ele levou os nossos pecados, but that for some reason later he would bring them back up again to judge us. mas que por algum motivo haveria um dia em que ele traria aqueles pecados de novo e nos julgaria por aqueles pecados. It would be a heavenly movie of sorts, and we'd all be sitting there watching the movie of our sins. Então seria uma espécie de cinema onde nós estaríamos lá sentados assistindo o filme de todos os nossos pecados. Maybe we'd have popcorn with us to distract us a bit, Talvez a gente estivesse comendo pipoca para se distrair um pouco naquele momento. but even as one of us was watching the film, we were only scared of our blockbuster film that was next. E mesmo que a gente estivesse vendo o filme de um amigo, o pavor era, e agora? O próximo filme é o meu. O que eles vão ver? What we were suffering from was a confusing gospel. O que nós estávamos sofrendo naquela época era de um evangelho confuso. Because Jesus said, "He who believes in me is not judged." Porque Jesus disse, aquele que crê em mim não é julgado. Think about it. We were judged, Pensa só nisso, nós fomos julgados. and the verdict was guilty, E o veredito que nós recebemos foi culpado. and the punishment was death, E a pena, o castigo era a morte. and Jesus died. E Jesus morreu. And how much punishment is left? E quanto castigo existe ainda, ou melhor, quanto castigo restou para nós? There is none, as Romans 8 says, no condemnation for those who are in Christ. Não há mais castigo algum, como diz em Romanos 8, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. There will be no movie of our sins because God destroyed the real. Não vai haver filme nenhum dos nossos pecados, porque Deus simplesmente destruiu todos os rolos de filme que haviam. And so, as we begin to see the gospel clearly, Então, quando nós começamos, à medida em que nós começamos a ver o Evangelho claramente, we start to believe God at His Word. nós começamos então a crer em Deus e a crer, ou melhor, crer na palavra do próprio Deus. He said, "Their sins and lawless acts I remember no more." E ele diz lá que eu não me lembro mais dos seus pecados ou das suas iniquidades. And where these have been forgiven, past tense, Sorry, can you repeat that? and where these sins have been forgiven, E onde esses pecados, e quando esses pecados foram perdoados, past tense, o verbo aqui é o passado, there is no longer any sacrifice for sins. não há mais nenhum sacrifício necessário para esses pecados. The sin issue is over. Ou seja, a questão do pecado está encerrada. But you know, it seems like what we've done today Mas veja, parece às vezes que aquilo que nós fizemos hoje, digamos assim, is we've said that the wages of sin is a slap on the hand. nós às vezes pensamos assim que o salário do pecado é um tapa na mão. Or the wages of sin is being out of fellowship for 12 days. Ou quem sabe que o salário do pecado é ficar fora da comunhão por um período de 12 dias. Or that the wages of sin is that God grows sad for a few hours. Ou quem sabe que o salário do pecado é que Deus fica triste por algumas horas quando nós pecamos. But that's too light on sin. Mas na verdade, essas considerações são muito leves com relação ao pecado. Because the wages of sin is death. Porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Jesus died and there are no more wages. E é por isso que Jesus morreu e, portanto, não há mais salário. And so, in God's economy, the sin issue is settled. Então, na economia de Deus, a questão do pecado está encerrada, está resolvida. And when we invent a lesser punishment for sin, E quando nós começamos a inventar, então, um castigo menor para o pecado, we insult the work of Jesus. nós insultamos a obra de Jesus realizada na cruz. So when I understand that my forgiveness is total and once for all, Quando eu começo, então, a compreender que o perdão que eu recebi é total e foi de uma vez por todas, e não precisa mais ser perdoado, I see that this is true now eu vejo, então, que isso é verdade agora and that it's true in the day of judgment. e que será igualmente verdadeiro no dia de julgamento. In 1 John, we read that perfect love casts out fear. Em 1 João nós lemos que o amor perfeito lança fora o medo.
because fear involves punishment, Porque o medo envolve castigo. and the one who fears is not perfected in love. E aquele que tem medo, ele ainda não foi aperfeiçoado no amor. Well, I know what you're thinking. At least I hope you're thinking this. Eu acho que eu sei o que você está pensando. Pelo menos eu espero que você esteja pensando o que eu vou dizer agora. That total forgiveness, it seems like a license to sin. Algumas pessoas podem pensar, mas espera aí, esse negócio de perdão total me parece uma licença para pecar, que eu posso pecar à vontade. But forgiveness of sins is only one side of the gospel coin. Então veja, imagine que o evangelho é uma moeda. O perdão dos pecados é apenas uma face da moeda. And the other side is our identity in Jesus. E o outro lado da moeda é a nossa identidade em Jesus. It's that new identity that I want to talk about now. E agora é sobre essa nova identidade que eu desejo falar. I want to begin with a question. Eu quero começar com uma pergunta. How many sins does it take to become a sinner? Quantos pecados são necessários para que uma pessoa se torne pecadora? Many people say it only takes one, Muitas pessoas vão dizer assim, basta um pecado. but that's not the truth. The truth is it takes none. A verdade não é essa. A verdade é que não é necessário pecado algum para uma pessoa ser pecadora. Because we are born sinners. Porque nós já nascemos pecadores. But you know, the most common answer, one, it reveals something. Mas veja, essa pergunta, essa resposta mais comum, que é necessário um pecado, já revela alguma coisa. And that is that we do in order to be. A ideia por trás disso é o seguinte, que nós fazemos algo para sermos alguma coisa. But God says it's the opposite. Mas Deus diz que é exatamente o oposto. That we are who we are by birth, Que nós somos o que somos por nascimento not by what we do. e não pelo que fazemos. You know, when I was a little child, my mother had these Russian dolls. Quando eu era jovem, uma criança ainda, a minha mãe tinha aquele joguinho de bonequinhas russas. You know, the dolls where you unscrew the top and pull them off and a smaller doll is inside. Vocês talvez saibam, são aquelas bonecas russas feitas de madeira, parece uma garrafinha. Você tira a tampa de uma delas e dentro tem outra boneca e daquela tem outra boneca, uma boneca dentro da outra. These dolls, they remind me of what God did for us in Christ. Essas bonecas, então, elas me lembram aquilo que Deus fez por nós em Cristo. If I take a doll and I put it inside of another doll and then screw that shut, Então, se eu pego uma bonequinha, coloco dentro de outra boneca e ponho a tampa e fecho, and then I take that doll and I put it into a fire, what happens to the smaller doll inside? agora imagine que eu pego essa boneca, então jogo no fogo, o que acontece com aquela bonequinha menor que está lá dentro? One doll will burn because it's in the other doll. Uma delas, então, aquela bonequinha dentro vai queimar porque ela está dentro da outra que está queimando. Or if I dig a hole and throw the doll in the hole and cover it with dirt, Agora imagine que eu cave um buraco e jogue aquelas duas bonecas, uma dentro da outra, no buraco e enterre. then one doll is buried but the other is too. Uma delas é enterrada, mas a outra é enterrada junto. Or what if I take the large doll with the other inside and I raise it and I put it on a shelf high up in a store? Agora imagine se eu pegar então esta boneca maior com essa outra bonequinha dentro e coloque sobre uma prateleira num lugar bem alto. One doll is raised up Uma daquelas bonecas é levantada and the other is too. e a outra é levantada junto com ela. In Romans 6 it says that we were crucified with Christ. Em Romanos 6 diz que nós fomos crucificados com Cristo. It says that we were buried with Christ. Diz que nós fomos enterrados com Cristo. And then Ephesians chapter 2 says we were raised up and seated with him. Em Efésios capítulo 2 diz que nós fomos levantados e estamos assentados junto com Ele. How is this possible? Como é que isso é possível? It's because we are in Christ. É porque nós estamos em Cristo. Our problem at birth is not what we were doing. O nosso problema com relação ao nascimento não é o que nós fazíamos, It's who we were in. mas é em quem nós estávamos. 1 Corinthians 15 says, in Adam all die.
Em 1 Coríntios capítulo 15 diz que em Adão todos morrem. I'm lying and I'm cheating and I'm stealing. Então eu minto, eu engano, eu roubo, But the problem really is who I'm in. mas o problema não é o que eu faço apenas, o problema é em quem eu estou. And so, if God is going to fix this problem, He has to change who I'm in. Então, se Deus quer resolver esse problema, Ele tem que mudar em quem eu estou. And so, when I was in Adam, I was dead spiritually. Então, quando eu estava em Adão, eu estava morto espiritualmente. And when I'm in Christ, I become alive E spiritually. quando eu sou colocado em Cristo, então, eu sou trazido à vida espiritual novamente. I am who I am Eu sou quem eu sou because of who I'm in. por causa da pessoa na qual eu estou. And so, 1 Corinthians 15, verse 22, it says, In Adam all die, so also in Christ all shall be made alive. Em 1 Coríntios 15, versículo 22, diz assim, que em Adão todos morrem, da mesma forma em Cristo todos são vivificados. So, as we think about our identity in Christ, Então, à medida em que nós começamos a considerar a nossa identidade em Cristo, we have to see that we are not making ourselves holy, nós temos que entender que nós não estamos nos santificando a nós mesmos, we're not making ourselves righteous. nós não estamos nos justificando a nós mesmos. Instead, we are who we are because of who we are in. Pelo contrário, nós somos quem nós somos por causa da pessoa na qual nós estamos. 1 Corinthians 1:30 says, 1 Coríntios 1, versículo 30 diz o seguinte: By God's doing, we are in Christ Jesus. por operação de Deus, vocês estão em Cristo Jesus. It's as if God reaches down with a crane and He pulls us out of Adam and He transfers us into Christ, taking us from one kingdom to the other. É como se então Jesus nos alcançasse e nos tirasse de Adão e de alguma forma nos colocasse dentro do reino dele em Cristo. Colossians 1:13 says, He delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His Son. Em Colossenses 1, diz que ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. You know, Romans 6, they're asking a similar question. Em Romanos 6, a mesma pergunta, o mesmo tipo de pergunta é feita. Isn't forgiveness just a license to sin? O Paulo está tratando disso, e onde as pessoas falam, então perdão significa que eu sou livre para pecar à vontade? He brings up the question, should we go on sinning? Então a pergunta vem, vamos continuar pecando então? You know his answer? Sabe qual é a resposta de Paulo? His answer is, do you not know? A resposta dele, vocês não sabem? So there's something that we Christians might not be aware of. Então pode ser que haja algo que nós cristãos não tenhamos consciência. And what Paul says is, we've been baptized into his death, and we've been buried with him so that we could be raised. Então o que Paulo está dizendo aqui é que nós fomos batizados na sua morte, sepultados com ele, para podermos ressuscitar com ele também. And so this is not talking about water baptism. Aqui, é claro, não está falando do batismo com a água. There's no mention of water anywhere in this chapter or near it. Nesse versículo não há nenhuma menção acerca de água, ou nem nos versículos próximos a este. You know what Paul said about water baptism? Vocês sabem o que Paulo disse a respeito do batismo com água? He said, I thank God that I did not baptize many of you. E Paulo diz assim, eu agradeço a Deus porque eu não batizei muitos de vocês. For God did not send me to baptize, Porque Deus não me mandou, não me enviou para batizar, but to preach the gospel. mas para pregar o Evangelho. And so when the gospel is preached and we believe it, Então, quando o Evangelho é pregado e nós cremos no Evangelho, then we are baptized spiritually into Christ Jesus. nós somos batizados espiritualmente em Cristo Jesus. You know where this word baptism comes from? Você sabe de onde vem essa palavra batismo? Originally, it's believed that there was a seashell by the seashore,
E acredita-se originalmente que havia um tipo de concha no mar, na praia, And that when you take that seashell and you crush it into a fine powder, it becomes a purple dye. E quando as pessoas pegavam essa concha e moíam e transformavam num pó muito fininho, esse pó se tornava um corante de cor púrpura, de uma cor meio arroxeada. So they would take this powder and they would put it into water and stir it up and make it into a purple liquid dye. E eles pegavam então o pó, esse pó misturavam com água e faziam esse líquido de cor púrpura, meio arroxeada, que servia para tingir. And then they would take a white linen cloth and they would dip it into the dye. E aí eles pegavam um tecido branco de linho e mergulhavam naquele líquido daquela cor. And the moment that that linen cloth would become purple, it was reserved for royalty. E no momento então que aquele tecido branco se tornava púrpura, aquela cor específica, aquele tecido então era reservado apenas para a realeza. And so it was through baptizing this cloth that the cloth would receive a new identity. Então era no momento em que esse tecido era batizado que esse tecido recebia uma nova identidade. And it's the same with us spiritually. E a mesma coisa acontece conosco espiritualmente. When we are baptized into Jesus Christ, Quando nós somos batizados em Jesus Cristo, we are reserved as royalty. nós somos reservados para Deus como realeza. We are called a royal priesthood, Nós somos chamados de sacerdócio real, a holy nation, nação santa and a people of God's own possession. e um povo de posse exclusiva de Deus. This is not just the way that God looks at us. Isso não se trata simplesmente da forma como Deus olha para nós. It's popular to believe that God is wearing special Jesus glasses. Existe assim uma crença popular de que Jesus olha para nós através de lentes que se chamam Jesus. And that he only pretends that we are new creations. E que Deus apenas finge que nós somos nova criação. But the moment that he lifts the glasses, we are still old and dirty and distant. Mas que no momento em que ele tira aqueles óculos, Jesus, nós continuamos velhos e pecadores e sujos e etc e tal. And this is not the gospel. Mas esse não é o Evangelho. The gospel says, "Behold, I give you a new heart." O Evangelho diz que Deus fala assim, eis que dou a vocês um novo coração. And I give you a new spirit. E eu dou a vocês um novo espírito. And I put my spirit within you. E eu coloco do meu espírito dentro de vocês. And I forgive your sins. E eu perdoo os seus pecados. And remember them no more. E não me lembro mais deles. And this is the new covenant. E esta é a nova aliança. It's not God pretending we're new. Não é Deus fingir que nós somos novas criaturas. It's a heart surgery at the core of our being. É uma cirurgia cardíaca de troca de coração no mais profundo do nosso ser. And so, when we think about our identity in Christ, it's not just God seeing us as new. Então, quando nós pensamos sobre a nossa identidade em Cristo, não se trata apenas de Deus nos ver como alguém novo, It is God actually making us new. mas de fato é Deus de fato nos fazendo novas criaturas. And so, Paul gives an answer in Romans 6. Então, em Romanos 6, Paulo responde aquela pergunta. And he says, "May it never be." Que não seja, que jamais aconteça isso. And he says, the reason that it should not be is we died to sin. How can we live in it any longer? E o motivo que Paulo diz isso é o seguinte, se nós já morremos no pecado, por que é que nós continuaremos vivendo nele? And so that's real. Então isso é algo real. And it's now. E é algo para o momento atual, agora. Have you ever noticed Você já percebeu that when we get to heaven, the scripture never speaks of a last-minute cleanup? que a palavra não fala em lugar nenhum que quando nós chegarmos no céu, vai ter no último instante talvez um banho para nos purificarmos de alguma coisa? The scripture only speaks of one change when we get to heaven. A palavra de Deus só fala de uma mudança que vai acontecer quando nós chegarmos no céu. And that is, we get a new body. E essa mudança vai ser que nós receberemos um novo corpo. Why don't we need a new spirit in heaven? Por que nós não precisamos de um novo espírito no céu? Because we already have it. Porque nós já temos um novo espírito. He has made us into the new self.
Ele já nos criou, então, novas pessoas. and the old self has died. E aquela velha pessoa que nós éramos já morreu. Well, then why do we still sin? Mas então a pergunta vem, por que nós ainda pecamos? In Romans chapter 7, we learn the reason why. Em Romanos capítulo 7, então, nós aprendemos por que isso acontece. Verse 17 and 20 say the same thing. Os versículos 17 e 20 dizem a mesma coisa. Paul says, when I do what I don't want to do, Paulo diz o seguinte, quando eu faço aquilo que eu não quero fazer, it is no longer I who do it, não sou mais eu quem o faz, but sin living in me. mas o pecado que habita em mim. I want you to imagine that you go to a tropical destination. Eu gostaria que você imaginasse agora você viajar para um lugar tropical. You check into a nice hotel, E você chega lá e entra num hotel muito bacana. you throw on your swimsuit and head to the beach. E você coloca o seu calção de banho, sua roupa de banho e vai para a praia. But on your way down to the beach, you encounter a parasite that burrows into your foot. Agora imagine que ao estar caminhando lá para a praia, você pisa em cima de um parasita que entra na pele da sola do teu pé. But you don't realize it's there, Mas isso aconteceu, você nem percebe que isso acontece. and it begins sending pain messages to your brain. Só que daí, aos poucos, aquele parasita começa a enviar mensagens de dor para o seu cérebro. And you visit doctor after doctor after doctor, E você começa a ir de um médico a outro médico a outro médico. and no one can tell you what the real problem E is. ninguém consegue dizer para você qual é o seu problema. And so they tell you that the problem is your foot, that the problem is you. E aí eles começam a falar assim, olha, veja, o problema é o seu pé, o problema é você, tem alguma coisa errada com você. And so you begin to contemplate the possibility of amputation. E aí você começa a pensar até na possibilidade de amputar aquele pé. Why? Because you don't realize it's something in you that's not you. Porque você não percebe que não é você, é algo em você. And Paul is saying the same thing in Romans 7. E a mesma coisa Paulo diz em Romanos 7. In verse 17 and 20, he says, it is no longer I, E no capítulo 7, versículo 20, ele diz, não sou mais eu, he says it's sin living in me. mas sim o pecado que habita em mim. It's a parasite É um parasita. that's sending sinful messages to our brain. Esse parasita está enviando mensagens pecaminosas ao nosso cérebro. And if we're not careful, we end up with a theology of amputation. E se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos desenvolvendo uma teologia da amputação. We say things like, we need to die to self. Aí nós começamos a falar coisas do tipo que nós temos que morrer para nós mesmos. And so we begin thinking that the problem is us. E aí nós começamos a pensar que nós somos o problema. When Paul says in Romans 6, Quando Paulo diz em Romanos 6, do not let sin reign, não permita que o pecado reine so that you obey its lusts. para que vocês obedeçam aos seus desejos. Who do the lusts belong to? It. Então, a quem é que esse desejo pecaminoso pertence? Ao pecado. If I believe that I'm a lustful person, Agora, se eu acredito que eu sou uma pessoa lasciva ou que deseja pecar, and that the lusts are mine, e que esses desejos pecaminosos, lascivos, pertencem a mim, são meus, then what is the most natural way for me to live? então qual é a forma mais natural pela qual eu vou viver? Like a lusty person. Como uma pessoa cheia de desejos lascivos. But God is revealing Satan's strategy. Agora, Deus faz o que aqui? Ele revela qual é a estratégia de Satanás. There is a parasite that is in us called sin. Existe então um parasita dentro de nós que se chama pecado. Another example would be a splinter. Have you ever run your hand across a piece of wood and you get a splinter in it? Outro exemplo seria quando você pega uma lasca de madeira e ela entra na sua carne. Você passa a mão numa madeira e entra essa lasca, essa farpa. If you don't know it's there and it begins to swell up, E se você não sabe, não percebe, de repente você vai notar um lugar inchando. we begin thinking there's something wrong with me, with my finger. Aí eu começo a pensar, puxa, tem alguma coisa errada comigo, com o meu dedo. And perhaps we look at the idea of amputation
De repente eu penso, está feio isso aqui, talvez seja necessário amputar esse dedo. You know what Jesus said? He said, a house divided against itself cannot stand. Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma não pode persistir, permanecer. You know the old cartoons with the angel on one shoulder and the devil on the other shoulder? Vocês se lembram dos antigos desenhos animados, quando a pessoa tem um anjo num ombro e um demônio no outro? And there's a man with a decision to make. E esse homem ali no meio tentando tomar uma decisão. And it appears to be a 50-50 chance. E então parece que ele está dividido ali, 50% para cada lado. This is what many Christians believe their spiritual life is like. Muitos cristãos acreditam que a vida espiritual delas acontece dessa maneira. That there's the old self on one shoulder, Que num ombro eles têm o velho homem, o velho eu, and then there's the new self on the other e shoulder. que o novo homem, o novo eu, está no outro ombro. And what God is telling us is that's not true. E o que Deus nos diz na sua palavra é que isso simplesmente não é verdade. The old self is crucified, buried, and gone. O velho homem foi crucificado, sepultado e morto de uma vez por todas. And we are only one person, the new self. E nós somos apenas uma pessoa, o novo eu, a nova criatura. God is not teaching us spiritual schizophrenia. Deus não está nos ensinando a ser esquizofrênicos espirituais. We have one identity, Nós temos uma só identidade. and it's real, E ela é verdadeira. but we can still explain why we sin. Mas nós podemos ainda assim explicar por que nós pecamos. There is something called the flesh, Existe algo chamado carne. and the flesh is a way that we used to walk. E a carne, então, era a forma, era a maneira como nós vivíamos a nossa vida antes de conhecer a Deus. And it's a way that we used to think, Era a forma como nós pensávamos anteriormente. and that was the most natural and normal way for us. E era a forma mais natural, mais comum para todos nós. But now we are in the spirit, not in the flesh. Mas agora nós estamos no espírito e não mais na carne. And it makes no sense to think in the old way. E não faz mais sentido continuarmos pensando da velha maneira. And it makes no sense to walk in the old way. E não faz mais sentido caminhar da velha maneira. We are made new. Nós fomos feitos novas criaturas. God tells us to walk by the Spirit and we won't fulfill the desires of the E flesh. Deus fala que nós devemos andar no Espírito, pelo Espírito, de forma que nós não satisfaremos os desejos da carne. The flesh is not half of us. A carne não é, digamos assim, nós não estamos divididos no meio e metade sendo a carne. It is only a way to walk or think. A carne era uma maneira, uma forma, um estilo de vida, digamos assim. And so the power of sin will send us a thought, Então, o poder do pecado tenta lançar um pensamento para nós, and it will be a thought that is tailor-made to the flesh. e esse pensamento é lançado de uma forma que se encaixa perfeitamente à nossa carne. As you have struggled maybe with depression, Por exemplo, vamos imaginar que você seja uma pessoa que tenha lutado muito com a depressão. the flesh that you fight is depressing flesh. Então, a carne contra a qual você luta é uma carne que sofre de depressão, que padece de depressão, que tem padrões de depressão. And so then the power of sin will send you depressing thoughts. Então, o que vai acontecer? Esse pecado, se aproveitando disso, lança pensamentos depressivos para você. Or let's imagine that you struggle with pride. Agora imagine, talvez, que você tenha luta na área do orgulho. If you have a prideful flesh, the power of sin will send you prideful thoughts. Então, se a sua carne era propensa ao orgulho, o poder do pecado vai tentar lançar pensamentos e ideias vinculadas ao orgulho para você. The answer is not to analyze the flesh over and over. E a resposta para esse dilema não é ficar analisando a carne vez após vez após vez. The answer is to realize who we really are. A resposta para esse dilema é Realize. to perceber. A resposta então é percebermos quem nós de fato somos. You know how the book of Galatians ends? Vocês sabem como é que o livro de Gálatas termina?
It says, circumcision is nothing and uncircumcision is nothing. Ele fala que a circuncisão é nada e a incircuncisão também é nada. The only thing that matters A única coisa que de fato importa is a new creation. é a nova criação. Then he says, those who walk by this rule experience peace. E aí ele diz o seguinte, que aqueles que caminham por esta regra experimentam paz. And you say, rule? What rule? E aí você fala, regra? Mas que regra é essa? It's the rule of the new creation. É a regra da nova criação. It's a beautiful way to live the Christian life. É uma forma bonita, agradável de se viver a vida cristã. So as you wake up every day, Então, quando você acorda, levanta, a cada novo dia, you wake up in Christ. você acorda em Cristo. How secure is Jesus? O quão seguro é Jesus? Ou melhor, quanta segurança ele dá para você? And how righteous is Jesus? Qual é a segurança dele? Qual é a justiça? Que quantidade de justiça Jesus possui? And how holy is Jesus? Que quantidade de santidade Jesus possui? This is the holiness and the righteousness that we have. E é exatamente essa mesma segurança, essa mesma santidade que nós possuímos. I will often ask crowds of people, how many of you would say that you are as righteous as me? Às vezes eu pergunto para as multidões, quando eu estou num grande auditório, quantos de vocês diriam que vocês são tão justos quanto eu sou? I will ask them, how many of you think that you are as righteous as the Apostle Paul? Às vezes eu pergunto assim, quantos de vocês acham que vocês são tão justos quanto o apóstolo Paulo? And of course, when I ask them about me, lots of hands go up. Some people raise 2 hands. E quando eu pergunto quantos de vocês acham que vocês são tão justos quanto eu, várias pessoas levantam a mão, algumas chegam a levantar as 2 mãos. Then when I ask about the Apostle Paul, we get fewer hands. E aí quando eu pergunto sobre o apóstolo Paulo, eu vejo menos mãos levantando. And then I come in for the final blow. E aí eu venho para o golpe final. And I say, how many of you are as righteous as Jesus Christ? Quantos de vocês, eu pergunto, quantos de vocês são tão justos quanto o próprio Senhor Jesus? And I'm lucky to get one hand, maybe something like, Às vezes, com muita sorte, eu consigo uma mão muito timidamente levantada. and so why is it? E por que isso acontece? Because we are immediately taking a survey of our performance. Porque imediatamente quando nós pensamos nisso, nós começamos a pesquisar e avaliar o nosso desempenho. We're thinking that we are who we are because of what we do. Nós começamos a pensar então que somos o que somos por causa do que nós fazemos. And God's divine order is the opposite. Mas a ordem divina de Deus é exatamente o oposto disso. That we can do because we already are. Que nós podemos então fazer o que é necessário por causa do que nós já somos. So the question is, how do you begin your day? Então a pergunta é, como é que você começa cada dia? Do you begin your day trying to get more righteous and get more holy? Você levanta cada dia tentando ser mais justificado, tentando ser mais santo? Or do you begin your day by thanking God Ou você começa o seu dia agradecendo a Deus that you are a new creation, pelo fato de que você é uma nova criatura, accepted by Him, que você é aceito por Ele, loved by Him, que você é amado por Ele, cherished by que Him, você Deus se deleita em você and that you are a changed e person, que você já é uma pessoa transformada, that you are different at the core? que no seu interior você já é uma pessoa diferente. Have you been calling yourself a gossip? Você fala que você tem dito que você mesmo, de você mesmo você fala que você é uma pessoa fofoqueira? Did God make you into a gossip when you were born of His Spirit? Será que Deus fez de você uma pessoa fofoqueira, por exemplo, quando Ele fez você nascer pelo seu Espírito? Have you been calling yourself a pervert? Você se refere a você mesmo como uma pessoa pervertida? Did God make you into a pervert when you were born of His Spirit? Quando você nasceu do Espírito de Deus, será que Deus fez de você uma pessoa pervertida? Maybe you've been calling yourself an alcoholic. Talvez você esteja chamando você mesmo de alcoólatra. Did God make you into an alcoholic when you were recreated in Christ Jesus? Será que Deus fez de você um alcoólatra quando você foi recriado em Cristo Jesus? Yes,
You may struggle with all of those things, Veja, é possível que você lute com todas essas coisas que eu acabei de mencionar. but you are not what you do. Mas você não é aquilo que você faz. You are who you are by birth. Você é o que você é pelo seu nascimento. And that's why Jesus tells us we must be born again. E é por isso que Jesus nos diz que nós temos que nascer de novo. He invites us to a new covenant. Ele nos convida então para uma nova aliança. He invites us to a new form of forgiveness. Ele nos convida para uma nova forma de perdão. And most importantly, he invites us to a brand new identity. E mais importante de tudo, ele nos convida para uma identidade completamente nova. Let's give thanks to our God. Vamos agradecer ao nosso Deus. Let's pray together. Vamos orar. Father, we thank you for the new identity that you've given us. Pai, nós te agradecemos pela nova identidade que o Senhor nos deu. We renounce the idea that we are dirty and distant. Nós renunciamos àquela ideia de que somos sujos e distantes de Ti. We realize that you have made us clean and close. Nós percebemos que o Senhor já nos limpou e já nos trouxe para perto de Ti mesmo. We thank you that it is by your living and your dying that you have made us new. Obrigado, Senhor, porque pela Sua vida e pela Sua morte, o Senhor nos fez novas criaturas. We thank you for the privilege of waking every day Nós te agradecemos pelo privilégio de levantarmos a cada manhã as holy and righteous people como pessoas santas, como pessoas justificadas, by birth, not by what we do. pelo nascimento e não pelo que nós fazemos. This is righteousness as a gift. E nós entendemos essa justificação como um dom, como um presente. And there's only one thing we can do with so great a gift. E só há uma coisa que nós podemos fazer com um presente tão grande: Own it. simplesmente tomar posse dele Call it our own. e chamar esse presente de nosso. Yes, it is yours, Sim, é seu, te pertence. but you have shared it with us. Obrigado, Jesus, porque te pertence, mas o Senhor compartilhou esse presente conosco. We thank you, Father. E nós te agradecemos, Pai, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém. Well, that completes our second session, and I want to thank Willie again for his incredible interpretation, and we'll see you next time. Essa então é o final da nossa segunda sessão. Agradeço ao vídeo pela interpretação e nós nos vemos daqui a pouco na terceira sessão.